Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Marcos. Evangelho de Jesus conforme escreveu Marcos. Minha gratidão ao bondoso Deus do céu por esta honrosa oportunidade que Ele me proporciona uma vez mais em poder servir esta igreja local, mais uma vez no ministério da palavra. Minha gratidão ao nosso querido pastor e amigo, pastor Vanderlei Loureiro. Mais uma vez, meu muito obrigado pela confiabilidade. Alguém pode perguntar, todas as vezes que o irmão Fernando vai fazer exposição da palavra, ele agradece ao pastor. É porque estou ministrando à Igreja de Cristo e ao rebanho que está sob os cuidados pastorais do nosso pastor Vanderlei Loureiro. Então, mesmo os departamentos me formulando e me solicitando para estar ministrando, eu só ministro debaixo da bênção do pastor desta igreja local. Minha gratidão ao nosso pastor, no nome de Jesus, ao departamento do Ministério de Família, na pessoa do nosso querido irmão Jacó e sua querida esposa, irmã Sheila. Deus continue abençoando os nossos irmãos e fortalecendo as mãos dos mesmos para esta boa obra. Localize, por gentileza, o capítulo de número 5. Versículo 1. Estamos sem a projeção aqui, na nossa retaguarda. Nós estaremos fazendo a leitura e os irmãos manterão a sua Bíblia aberta. Está escrito assim: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Quantos podem dizer amém? Assentai-vos, meu muito obrigado. Dá-me a sua atenção, dentro do tempo que me é proposto, para meditarmos naquilo que o Senhor nosso Deus tem confiado ao nosso coração. Enquanto o ministro esteja em oração, pois nós cremos que o Senhor continuará pelejando por nós. Você pode dizer amém? Jesus, ele tinha a plena consciência de sua missão. Ele não estava perdido naquilo que ele deveria fazer. No começo do seu ministério, enquanto estava na pequena cidade ou vilarejo, na região norte do território de Israel, vilarejo este onde ele cresceu e se desenvolveu, chamado Nazaré. Enquanto ali estava, em um daqueles dias, consciente de sua missão e de sua tarefa dada pelo Pai, ele entra na sinagoga de Nazaré. E conforme o registro de Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, o Senhor toma o rolo sagrado e acha o que estava escrito no livro do profeta Isaías.
e ele ler em alto e bom som as palavras do profeta Isaías, quando o profeta escreveu dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas observe que existem duas expressões dentro do versículo 19, que são as seguintes: apregoar a liberdade aos cativos. Mas não é apenas isto, pôr em liberdade. Apregoar liberdade e pôr em liberdade. Quando falamos de apregoar liberdade, estamos falando de uma divulgação, de um discurso, de um anúncio. Agora, quando falamos em pôr em liberdade, estamos falando exatamente na praticidade deste anúncio. Porque Jesus, ele não apenas discursava, Jesus, ele fazia. Jesus, ele não era apenas do discurso, apenas da oratória, apenas do anúncio. Jesus, ele fazia, apregoar a liberdade e pôr em liberdade. Jesus não apenas discursava, ele também fazia. E ele está cumprindo o seu ministério na adjacência do famoso Mar da Galileia, chamado também de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. E Jesus está cumprindo esta palavra messiânica, esta palavra sagrada, na adjacência deste mar. E o texto sagrado no escrito do Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Você que de maneira muito humilde manteve a sua Bíblia aberta, você pode conferir que a narrativa de Marcos dirá: e naquele dia, sendo já tarde, parecia que o expediente ministerial havia terminado. Parecia que o expediente ministerial daquele dia havia concluído. E quando os discípulos estavam pensando que o expediente daquele dia estava perto de se acabar, o texto sagrado diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem está dizendo? Jesus: passemos para a outra banda. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que o expediente ministerial não havia terminado, que o expediente ministerial não havia acabado. Sendo já tarde, é quase anoitecer, já estava quase na hora crepuscular, que é entre as 17h30 às 18 horas. E mesmo assim, Jesus, ele convida, ele chama os seus discípulos para eles atravessarem o mar da Galileia, do lado ocidental para o lado oriental, do lado oeste para o lado leste deste mar. E eles irão em direção a uma província chamada Gadara, chamada província dos Gadarenos, que fazia parte de uma região maior chamada Decápolis, que era uma região composta por 10 cidades gregas, habitada em sua maioria por pessoas não judias.
E Jesus, movido por um sentimento missionário, movido por um sentimento gerado pelo próprio Pai, em dada a sua missão, ele sai de Cafarnaum e vai em direção à cidade ou à província dos Gadarenos, porque Jesus, ele sempre foi movido pelo propósito de cumprir a vontade do Pai. Jesus sempre foi movido pelo propósito de cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E após esta atitude, eles navegam em direção ao outro lado do mar. E enquanto eles estão navegando, acontece o famoso episódio da tempestade. E os três escritos do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, dirão acerca deste episódio. Marcos no seu capítulo 5, Mateus no seu capítulo 8 e Lucas também no seu capítulo 8. E quando eles chegam do outro lado, após Jesus ter apaziguado a tempestade, de maneira miraculosa, de maneira sobrenatural, eles chegam do outro lado. Os discípulos não sabem o que eles irão fazer ali, mas Jesus sabe o porquê ele estava indo para o outro lado, o porquê ele estava indo em direção àquela cidade pagã, que era a cidade dos Gadarenos. Porque Jesus está saindo de um território judeu e indo para um território pagão, porque a graça de Deus, ela não conhece limites. A graça de Deus, ela não se limita à religiosidade. A graça de Deus, ela não se limita ao rótulo religioso. A graça de Deus, ela não se limita ao achismo religioso. A graça de Deus, ela não se limita ao eu penso religiosamente. A graça de Deus, ela rompe todas as barreiras. A graça de Deus, ela rompe todos os limites. A graça de Deus, ela sobrepuja toda a religiosidade. Por isso ele vai, por isso ele navega, por isso ele vai em direção a esta cidade pagã. E o texto sagrado, ora lido esta noite, em Marcos, capítulo 5, versículo de número 1, está nos afirmando: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. O versículo de número 2, do mesmo capítulo 5 diz: e saindo ele do barco, lhe saiu logo dos sepulcros um homem com espírito imundo. E saindo ele do barco, quem? Jesus, lhe saiu logo dos sepulcros um homem com espírito imundo. E eu quero observar com os irmãos esta noite alguma coisa, mesmo que superficialmente, sobre quando Jesus chegar. Quando Jesus chegar. Quando Jesus chegar. Quando Jesus chegar. Você pode repetir após mim? Quando Jesus chegar. Mas diga. Quando Jesus chegar. Mais uma vez. Quando Jesus chegar. E é isto que o texto sagrado está nos mostrando em Marcos capítulo 5, versículo de número 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem que tinha espírito imundo. Observe que os três escritos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falarão acerca deste episódio. Marcos capítulo 5,
Versículo 2 diz que foi um homem. Lucas capítulo 8, versículo 27 diz que foi um homem. Já Mateus, em seu capítulo 8, versículo 28 diz que foram 2 homens. Não existe contradição no texto sagrado. O que acontece é que Marcos e Lucas está centralizando a sua atenção em apenas um, para facilitar a compreensão dos seus leitores. E eu quero aqui observar dentro da perspectiva de Marcos, colocando atenção em apenas um homem, mas na verdade eram 2 homens. Mas para facilitar e seguir aqui a compreensão do material de Marcos, colocaremos a nossa atenção em apenas um homem. Mas vale destacar que este homem, ele não conhecia Jesus. Este homem, ele não havia convidado a Jesus. Mas quero pontuar com os irmãos algumas coisas sobre antes de Jesus chegar e depois que Jesus chegou. Antes de Jesus chegar e depois que Jesus chegou. Antes de Jesus chegar e depois que Jesus chegou. O que acontecia antes de Jesus chegar e o que aconteceu depois que Jesus chegou. O que acontecia antes de Jesus chegar e o que aconteceu depois que Jesus chegou. E o versículo de número 2 está nos dizendo que este homem que sai dos sepulcros, ele tinha um espírito imundo. Eu não tenho tempo aqui para falar o que é um espírito imundo. Eu não tenho tempo aqui para definir para os irmãos isto. Mas este homem, ele tinha um espírito imundo. Ele tinha demônio. Ele tinha uma entidade maligna. E o que acontecia com aquele homem antes de Jesus chegar? A primeira coisa que acontecia com aquele homem, e nós precisaremos redobrar muito atenção para nós entendermos isto. A primeira coisa que acontecia com aquele homem é que aquele homem, ele perdeu a sua família e ele estava cada vez mais distante da sua família. Por que digo isto? Porque o versículo 3 do capítulo 5 do texto de Marcos diz que aquele homem, ele tinha a sua morada nos sepulcros. Ele tinha a sua morada nos sepulcros. Ele não residia em casas, ele não residia com a sua família, mas ele habitava nos sepulcros. Que situação deplorável! E uma das primeiras ações do maligno é afastá-lo da família. Esta é a intenção do maligno. Esta é a proposta do nosso adversário. Esta é a orquestração dos espíritos malignos. Eles querem nos afastar da nossa família. Eles querem afastar pessoas de suas respectivas famílias, pois fazendo isto, a situação desta pessoa muito provavelmente será cada vez mais deplorável. E o que acontecia com este homem? Este homem, ele estava distante da sua família, ao ponto de não habitar mais na residência, na casa, juntamente com a sua família. A segunda coisa que acontecia com este homem está ainda no versículo 3 do capítulo 5 do texto de Marcos. Primeiro, aquele homem perdeu a sua família. Segundo, aquele homem foi desumanizado. Aquele homem foi desumanizado. Por isso o versículo de número 3 diz: e nem ainda com cadeias o podia prender. Este homem estava sendo desumanizado por este espírito maligno, e nem ainda com
cadeias o podia prender. O versículo de número 4 do capítulo 5 do texto de Marcos declara que ele fazia em migalhas os grilhões. Grilhões são cadeias de ferro com argolas no final. Grilhões são cadeias de ferro com argolas. Este homem fazia em migalhas. Por quê? Ele estava desumanizado. O versículo de número 4 continua declarando que ele não podia ser amansado por ninguém, e ninguém podia o amansar. Mateus, no seu capítulo 8, versículo 28, diz que aqueles dois endemoniados, eles eram ferozes, e ninguém tinha coragem de passar por aquele caminho, ao ponto de Marcos declarar que ninguém podia o amansar. O versículo de número 5, do mesmo capítulo 5 do texto de Marcos, mostra-nos uma vida de vergonha e sem descanso, porque o versículo de número 5 diz que aquele homem, possesso por espíritos malignos, andava de dia e de noite. Já Lucas, falando do mesmo episódio, no capítulo 8, versículo 27, ele diz que aquele homem andava nu. Versículo de número 29 do capítulo 8 de Lucas, diz que aquele homem era impelido pelo demônio para os desertos. O mesmo versículo 5 do capítulo 5 de Marcos diz que ele gritava pelos montes. Este homem estava desumanizado. O mesmo versículo 5 do capítulo 5 de Marcos diz que ele se feria com pedras, porque aquele homem estava desumanizado. Lucas, no capítulo 8, versículo 29, falando do mesmo enredo histórico, Lucas declara que aquele homem já sofria há muito tempo, e havia muito tempo nesta situação. O diabo conseguiu tirar daquele homem a família, o diabo conseguiu tirar daquele homem a saúde, o diabo conseguiu tirar daquele homem o equilíbrio mental, o diabo conseguiu tirar daquele homem a paz, o diabo conseguiu tirar daquele homem a dignidade. Mas Marcos, no capítulo 5, versículo 2, está dizendo: e saindo ele do barco. Marcos, ele diz: e saindo ele do barco. E Marcos começa a construir a sua narrativa, falando aquilo que acontecia com aquele homem. Quando Jesus disse, em Marcos capítulo 4, versículo 35, passemos para outra banda, ele já sabia o que faria no outro lado. Antes de Jesus chegar, quem estava no comando da vida daquele homem era uma legião. Marcos capítulo 5, versículo 9. E uma legião, ela era composta, a legião romana, por 5.000 a 6.000 soldados romanos. E por onde a legião romana passava, ela provocava uma devastação destruidora. É quando Marcos, ele toma as palavras verbalizadas pelo espírito maligno, ao declarar que se tratava de uma legião, estes espíritos malignos, eles estão falando do seu alto poder de destruição. E antes de Jesus chegar, quem estava no comando da vida daquele homem era uma legião. Jesus falando de sua autoridade sobre os poderes das trevas, em Marcos capítulo 3, versículo de número 27,
Ele falando da sua autoridade sobre os poderes das trevas, ele diz: mas ninguém pode entrar na casa do homem forte e saquear seus bens, sem ter primeiro amarrado o homem forte. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ninguém pode entrar no território de Satanás e tomar-lhes os bens, sem antes amarrar Satanás, sem antes sujeitar Satanás à autoridade de Deus. Exatamente isto que Jesus, ele está declarando. Porque eu estou afirmando isto, e peço a esta igreja que esteja debaixo de muita oração, porque nós estamos travando uma batalha espiritual esta noite, e eu estou esta noite debaixo da autoridade do Espírito Santo do Senhor, para vos declarar que nós estaremos experimentando uma vez mais a autoridade do Cristo ressuscitado sobre os poderes das trevas, sobre os poderes das trevas. É sobre isto que Jesus, ele está declarando. Por isso que Marcos é o escrito do evangelho que mais mostra o poder de Jesus sobre a força do mal, sobre as forças demoníacas. Marcos, no capítulo 1, versículo 21 ao 26, o texto diz que ele expulsa um espírito imundo de um homem na sinagoga. Marcos, no capítulo 1, versículo 34, o texto diz que ele curava os enfermos e expulsava os demônios. Marcos, no capítulo 7, versículo 29 e versículo 30, o texto diz que ele expulsa o demônio de uma menina, estando longe dela, pelo poder da sua palavra. Marcos, no capítulo 9, versículo 25, o texto diz que ele expulsa um espírito imundo de um menino. Já Lucas, no capítulo 8, versículo 2, o texto diz que ele libertou mulheres de espíritos malignos. Dentre estas mulheres, Lucas especifica Maria Madalena, ela foi liberta de 7 demônios. Lucas, no capítulo 13, versículo 12 e versículo 16, o texto diz que ele põe em liberdade uma mulher que estava presa por Satanás há 18 anos. João, em sua Epístola Universal, no capítulo 3, versículo 8, falando de um dos propósitos do ministério de Jesus, nosso Senhor, ele diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Todos estes textos aqui mencionados, aqui nesta pregação, está mostrando o poder de Jesus sobre os demônios, e para isto ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E a igreja de Cristo, esta noite, ela está reconhecendo, ela está verbalizando que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Obras do diabo são desfeitas esta noite. Obras do diabo são desfeitas esta noite, enquanto a igreja mantém as mãos erguidas. Ele está desfazendo as obras do diabo. Ele está desfazendo as obras do diabo.
A igreja reconhece e ele desfaz. A igreja reconhece e ele desfaz. Como eu disse a princípio, eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo esta noite, e eu quero dizer em alto e bom som: aonde houver um demônio alojado neste lugar, lá na adjacência deste templo, que eles ouçam a igreja dizendo, que eles ouçam a igreja verbalizando: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu sei o que eu estou pregando esta noite. Eu sei a quem eu estou pregando esta noite. Esta igreja está debaixo desta palavra. Esta igreja está debaixo desta palavra. Obras do diabo estão sendo desfeitas. Por isso que o apóstolo Pedro, enquanto pregava o seu impactante sermão na casa de Cornélio, o convertido, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo bem, libertando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Ele andou libertando a todos os oprimidos pelo diabo. E o texto diz: e saindo ele do barco, ele chegou. E saindo ele do barco, olha o movimento. E saindo ele do barco, e saindo ele do barco. Aí o mesmo versículo 2 diz: saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aí o Marcos, ele abre um parêntese para explicar a situação deste homem, e o versículo 6 diz: e quando viu, ele volta, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aqui há uma polêmica, não quero entrar nessa questão, mas quando, sendo específico aqui na perspectiva de Marcos, aquele homem que estava habitando nos sepulcros, viu Jesus descendo do barco, correu, e o texto diz: e o adorou. A ideia de adoração aqui não é adoração dentro da compreensão que temos. A ideia de adoração aqui, a tradução mais correta é prostrou-se. 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 Proskunel, prostrou-se. 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 Por que isto? Porque diante de Jesus os demônios se prostram. Diante de Jesus, até o próprio Satanás tem que se encurvar. Diante dele todos se prostram. Ai, meu Senhor. Calamanduribicantoravahaya. Diante dele os demônios se prostram.
Não há demônio que fique de pé diante dele. Até mesmo o imundo, o sujo do Satanás, ele tem que se prostrar. Ele tem que reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E quando Jesus vê aquele homem, ele não vê um animal humano diante dele prostrado, mas um ser humano que foi saqueado por estes espíritos malignos. Ao versículo 7 e 8, nos mostram que aqueles demônios falaram, mas por trás daquela voz, estava o clamor do ser humano que foi expulso da cidade, para apodrecer em vida distante da família. Por trás daquela voz havia uma alma que clamava. Por trás daquela voz havia a alma de um ser humano que foi enxotado, que foi colocado para fora, distante da tua casa, distante da tua família, para apodrecer em vida, morando nos sepulcros, em vida. Por que morando nos sepulcros? Porque ele já era tido como morto. Mas Jesus chegou. E a graça vai onde ninguém quer ir. A graça vai aonde ninguém quer ir. Eu sinto ela aqui. A graça vai a quem ninguém quer ir. A graça dá jeito em quem ninguém dá. Já estou terminando. E ele liberta aquele homem. Ele liberta aquele homem. E eu gosto do relato de Lucas, falando do mesmo episódio, porque Lucas capítulo 8, versículo 33, o texto diz: e tendo saído os demônios do homem. E tendo saído os demônios do homem. Ainda em Lucas capítulo 8, versículo 35, o texto nos mostrará o que aconteceu. Versículo 33, e tendo saído os demônios do homem. Versículo 35 do capítulo 8 de Lucas. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Eu não quero aqui entrar em detalhes sobre a questão dos porcos, não quero entrar em detalhes. Meu foco aqui é Jesus, o que Jesus fez com este homem. E o que aconteceu após esta libertação? Aquele homem foi vestido, aquele homem foi curado, aquele homem foi privilegiado. Aquele que andava nu agora está vestido. Aquele que andava fora de si agora está em perfeito juízo. E aquele que andava de dia e de noite clamando nos sepulcros e pelos montes e nos desertos, agora está sentado aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E como resultado disso, em Marcos capítulo 5, versículo de número 18, ele não quer deixar Jesus, porque quem foi liberto por Jesus, sempre quererá ficar perto deste Jesus. Versículo 18, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele implorou:
deixa eu estar com o Senhor. Ele não queria ser apóstolo, irmãos. Ele não queria ser apóstolo. Ele queria simplesmente estar com Jesus. Porque nisso resulta a libertação. Eu quero estar com o Senhor. Deixa eu estar com o Senhor. Jesus não deixa ele ir para um propósito maior. Preste atenção. Jesus não deixa ele ir para um propósito maior. E que propósito é este? Se você não dá glória aqui, irmãos. O que o diabo fez? Tirou aquele homem de sua família. Jesus chega, liberta aquele homem. Deixa eu ir, Senhor. Aí Jesus diz, não. Porque eu vim aqui na região de Gadara, só para fazer uma coisa: te libertar e te devolver a sua família novamente. Quantos pode levantar uma das mãos e glorificar ao Senhor Jesus? Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele, para devolver aquele homem a sua família. E olha o que ele está dizendo aqui esta noite: eu estou devolvendo alguns a sua família. Se você crê, você vai tomar posse. Se você crê, você vai até falar em línguas estranhas. Jesus está devolvendo o seu filho para a sua família. Jesus está devolvendo o seu esposo para a sua família. Cai. Ele está devolvendo alguém para a família de alguns aqui esta noite. Alguém até disse: está perdido, está acabado e já está morando em sepulturas. Mas Jesus está dizendo: eu cheguei para devolver aquele por quem você está orando, a família. Levante uma das mãos. Levante uma das mãos, você que crê, você que crê, levante uma das mãos. Não seja incrédulo, não seja incrédulo. Eu não estou determinando, até porque eu não tenho autoridade para determinar absolutamente nada, mas a palavra de Jesus é profecia sobre famílias aqui esta noite. Ele devolve, Ele faz voltar, Ele coloca no lugar, Ele liberta e entrega limpo, Ele liberta e entrega glorificando ao Senhor. E Jesus diz a ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele voltou para casa, mas agora não possesso. Ele volta liberto, ele volta vestido, ele volta em perfeito juízo. Ele volta com um encontro com Jesus, e ele volta com a mensagem nos lábios: o Senhor me fez grandes coisas, e teve misericórdia de mim. Olha a mensagem deste homem, pastor Vanderlei: o Senhor me fez grandes coisas, e teve misericórdia de mim. Você pode verbalizar isto? O Senhor me fez grandes coisas, e teve misericórdia de mim. O Senhor me fez grandes coisas, e teve misericórdia de mim. O Senhor me fez grandes coisas, e teve misericórdia de mim. E foi algo tão profundo, que Jesus diz a ele: vai aos teus, à tua casa. Mas ele não se contenta em divulgar só para a sua casa. Ele sai pela Decápolis, 10 cidades,
falando quão grandes coisas Deus tinha feito por ele. O que ele fará será tão tremendo, que você não vai anunciar só entre os teus, você vai anunciar em toda a região, para a glória do nome do Senhor. Se coloque sobre os pés, por gentileza.